Rádio Madalena, no programa Educação em Revista. Tenho o prazer aqui de receber, né, a Maria Isabel Azevedo Noronha, a nossa Bebel, né, deputada estadual do Partido dos Trabalhadores e presidente do Sindicato dos Professores, a POSP, que estão na luta pela escola pública, recuperação da escola pública, uma luta realmente de muitos anos, e, enfim, né, e pela questão de uma escola de qualidade, uma escola pública gratuita de qualidade. Essa é a nossa luta. E a Educação em Revista, a Rádio Madalena, tem o prazer de receber a Maria Isabel, ou seja, a nossa Bebel. Os professores, professora Gabriela e o professor Hanan, da Rede Pública Estadual, vão colocar o problema da rádio, da escola pública atual, e o tema, além da priorização, a questão, né, a luta pela vida em primeiro lugar, também na luta pela qualidade da escola pública, né, pela qualidade da escola pública gratuita e, principalmente, com ou sem pandemia. Essa é a questão. Com a pandemia, nós temos uma prioridade pela vida. Tá? E, sobretudo, na valorização do professor. Essa é a nossa questão aqui, quando o professor é alijado do seu próprio planejamento. Esse é o grande tema aqui deste momento. Tá? Eu vou pedir, Meg, desliga o microfone, por favor. Tá? Bebel, por favor, eu sei que você tem o tempo, um tempo aí limitado, você poderia nos colocar e ver como que o Partido dos Trabalhadores e o Sindicato dos Professores, a POSP, vem trabalhando, e essa luta pela prioridade da vida, das condições da escola, e a questão da valorização do professor. Como que o professor, hoje, está alijado do seu próprio planejamento, sobretudo na questão do centro de Minas, pelo centro de Minas. Tá? Por favor, tenha a palavra. Bom, Renan, eu acho que você começa num ponto que eu tenho concordância com você. Não foi a pandemia que criou a disparidade social e educacional, mas ficou um esgoto em sol aberto a partir dela. Ela explicitou. Isso é um fato, né? Mas isso quer dizer o seguinte, quer dizer que tudo que nós dizíamos, que não havia igualdade, que não tinha condições nas escolas públicas, que, enfim, né, faltava tudo, né? Isso ficou claro também na pandemia, né? Você fala assim, puxa, mas a gente fica contente porque constata o que é ruim, não. A gente muda quando a gente constata, de fato, o que é ruim, né? E eu tenho certeza que nós vamos tocar, né, nessa luta aí, face à pandemia e essa leitura toda, né, que a gente está tendo a oportunidade de fazer. Eu acho que vamos ter que ter mesmo um movimento mais que... Eu acho que a POSP até hoje já faz isso, que é no sentido de ampliar a luta. A luta não é para ser dos professores, mas da sociedade em defesa de uma escola pública de qualidade, laica, para todos. E eu não tenho nenhum problema, às vezes, dizer para os filhos e filhas da classe trabalhadora, porque esses aqui estão à margem, né, de uma escola pública de qualidade. Você toca numa questão, para mim, que é a essência da escola. A essência da escola é o currículo, né, e como esse currículo deve ser organizado. É de forma arbitrária? Não, não pode ser. Então, o conhecimento que chega é organizado para alguém de fora, como se fosse um apêndice, ou a partir da elaboração do projeto
político-pedagógico, nós podemos, então, não como uma diretriz estática, mas, ao mesmo tempo, processar e reprocessar, porque esta é a natureza da produção do conhecimento, né? E da aprendizagem, do ensino e do processo ensino-aprendizagem. Não é para ser diferente, não é. Porque se for um conhecimento estático, né? Sinceramente, nós temos... nós vamos tratar a educação como foi na ditadura militar, né? Como pílulas de conhecimento que, na verdade, a gente tivesse que decorar, 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 né? E depois, como dizia Paulo Freire, né? Uma educação bancária, né? Vai lá no fim do mês e retira aquele conhecimento na forma de provinhas. É o que Paulo Freire chamou de educação bancária, né? E isso nós rompemos quando foi derrubada a ditadura nesse país e abriu o processo de democratização da educação. Porém, democratização da educação sem a qualidade de vida, porque foi vindo a precarização, como se democratizar para os filhos e filhas da classe trabalhadora qualquer educação serve. Não. Nós queremos, de fato, que tenha uma educação pública de qualidade. Mas voltando naquilo que é a essência da escola, que é o currículo, é a vida, Hanan, agora estou lendo direito, eu acredito que você toca em questões centrais. Eu posso ter propostas, como você tem propostas, todos temos propostas quando a gente participa do projeto político-pedagógico, quando a gente participa da preparação das aulas, nós temos propostas. Mas, digo, não é estático, tem que ter um tema, como você diz, os cursos de formação também não podem ser pílulas, né? Tem que ser, na verdade, temas que são gerados a partir da comunidade escolar e da necessidade de cada coletivo, né, que compõe a escola. Então, se você quiser, se você faz um formato para todos os professores, nós vamos incorrer no erro, né? Então, seria que ao invés de a gente ter uma estante, né, e ter vários livros, isso falando em termos passados, que hoje não, você não tem nem estante mais, você abre digitalmente e vê o que você quer, né? Então, quer dizer, a escola ela não acompanhou esse avanço, que disse a Gabriela, tecnológico, que deveria acompanhar. Ela não acompanhou, ela ficou estática na forma metodológica, didática, né? E não porque os professores não querem, porque não lhes deram condição para tal. É essa a questão. Não lhes deram condição para tal. Então, nós temos uma briga, e o APOS tem empreendido essa briga, eu acho que incessante, né? Eu falei para você, o tema da greve 2015 entrou número de alunos por salas de aula, forma de contratação de professores e um conceito de valorização dos professores, que é a meta 17 do Plano Nacional e dos planos nacional e estadual de educação, né? Esse é um conceito de valorização que pressupõe estratégias, número adequado de alunos por salas de aula, formação continuada a partir da realidade da escola, enfim, né? Diretrizes, metas e estratégias, né? É assim que está o plano. Mas o plano não tem, como é que eu diria? Eu pautei na Assembleia Legislativa como presidente da Comissão de Educação, que ainda estou, né? E o que foi? Foi uma briga, foi uma guerra para pautar isso aí. Não foi fácil. Não foi muito fácil. Está aqui o deputado Gianazzi sabe perfeitamente que eu tive que ter uma estratégia de dividir por temas e jogar um para cada um, para poder ter a aprovação que fosse pautado o plano estadual de educação, e não saiu disso.
porque a direita não quer isso, ela quer isso que você falou, um saber fragmentado, né? Um saber que chegue aos pedaços para os alunos e de qualquer maneira, porque não é isso que está em questão. Não é a preocupação com a qualidade, é fazer de conta que eu estou incluindo, mas eu excluo. É só você pegar as escolas de tempo integral, por exemplo, priorizando o ensino médio. Eu não consigo entender essa lógica. Eu consigo. Mas é uma lógica tão tacanha, porque você torna integral o ensino médio, né? Ao mesmo tempo que torna integral esse ensino médio, você exclui. Porque ali no ensino médio, você tem que ter a leitura do quê? Nós temos alunos e alunas trabalhadoras. Eu sou aluna trabalhadora. Se eu não tivesse ensino médio noturno, eu não ia poder estudar. Essa é a realidade do Brasil, eu não posso negar. Ou eu opto por um caminho, né, transitório, ou então me dê bolsa de estudo para eu poder estudar no diurno, como quer fazer crer aí a Secretaria do Estado me deu uma bolsa de estudo, me dê para os estudantes também, para as estudantes. Aí eu vou defender. Desta forma, não dá. Porque o que eles conseguiram fazer com isso? Em escolas, com as melhores, aquelas escolas lindas, né? Pode pegar. Onde tem ensino médio integral, a tal da PEI, são, na verdade, os programas, você fala, mas você é contra a ampliação? Não, não sou. É que vai criar exclusão educacional. Essa que é a questão. A título de incluir, exclui. Escola com a capacidade de 1.000 reduziu para 350 alunos. Isso é um absurdo. Escolas, eu pego a Escola Sul Diminute em Piracicaba, como pego tantas outras que são escolas, são as ditas ilhas de excelência. Nós queremos ilhas de excelência para todos, e não para alguns. Portanto, o princípio da igualdade parte do pressuposto que nós defendemos a igualdade desde o ponto de partida, essa é a questão. E isso não está sendo levado em conta. Então, Renan, eu acho que quando você faz a explanação do HTPC, né, da necessidade de ter os projetos interdisciplinares, porque é o diálogo de uma disciplina com a outra, né? Nós tivemos um momento muito rico, a Conceição deve se lembrar, aqui no estado de São Paulo, né, que foi a reforma curricular, e nós debatemos, mas ali foi o quê? O início do processo de democratização do Estado brasileiro, em que, né, os governos se abriram, mas depois se fecharam. Aí veio Rosine Neubauer e mandou de volta 42 mil professores, derrubou as aulas de História, Geografia, Sociologia, Filosofia. No Conselho Nacional de Educação, nós conseguimos colocar isso como disciplina, porque é o Conselho Nacional de Educação que regula, né, currículo, né? Vocês podem pegar o currículo do ensino médio, foi regulado lá, desse falso novo ensino médio, que agora é pauta, Renan, do governo estadual, inclusive estão aproveitando a pandemia para fazer essa maldade. Então, eu acho que é isso, os conhecimentos interdisciplinares, que tem que perpassar todas as disciplinas, né? E a imposição de uma coisa para os professores no HTPC, de como deve andar. Não, o HTPC foi uma conquista também da PUESP, eu me lembro, não tinha, só tinha HTPL, horário de livre escolha. Aí a gente conseguiu o HTPC. Aí o que aconteceu? O HTPC tomou um contorno e um espaço de imposição para trabalhar aquilo que a Secretaria da Educação quer hoje, principalmente, impondo até o horário. Antes a gente escolhia o horário do HTPC. Agora não. Quem põe o horário? Todo mundo no mesmo horário, tal horário. Como assim? Então, nos dê salário. Os professores têm que pular 2, 3, 4, 2, 3 redes, e mais o afazer de casa, se mulher é professora. Então, essa é uma questão fundamental e de reflexão profunda. Eu tenho pautas gerais,
mas eu não posso tirar do meu cotidiano, da minha vida, essas pautas que é a ferramenta nossa, que é a educação. Ferramenta de emancipação educacional. É a educação. Um povo emancipado é um povo educado. Eu fico assim, bastante lisonjeada, eu gostei, apesar do início aí conturbado, mas gostei do caminho que foi, porque normalmente eu vou para falar, olha, vou falar do confisco disso, vou falar daquilo, que é importante, mas eu queria esse momento de reflexão mais profunda, como disse a Gabriela, né? Um retorno, pensar por que um retorno não é possível. Não é só porque o retorno não é possível, ele não é possível porque não dá condições de retorno, simples assim. Não é possível. Essa baboseira de dizer que está dando chip usado. Onde é que foram buscar esse chip? De onde compraram? Quanto custou? Por que essa forma, se o governo, nós estamos diante do estado mais rico da nação? É a indignação que nós temos que causar. E com a indignação, nós vamos organizar. Nós organizamos por conta da indignação. A comida mesmo, como você tocou, 500 quilos de carne, Gabriela, foi jogada ontem em Piracicaba. 500 quilos de carne, seja bovina e frango. É para isso que está abrindo a escola? Para jogar dinheiro fora? Não. Vamos voltar todo mundo de forma organizada, de verdade, não com 35%, nada, com todo mundo vacinado, mas para garantir, né, aí uma volta correta, né, e vencer, porque uma coisa eu tenho certeza, deixo aqui minha opinião, nós vamos ter que vacinar todos os anos. Tem que ser prioridade desse e de outros governos comprar vacina em massa e deixar nos estoques, porque todos os anos nós vamos ter que ser vacinados. Essa é a questão. Não é um vírus, ele tem mutações, ele não é um vírus que matou, não sabemos. Até porque a ciência está dando respostas. E para calar a boca do Dória, o PLC 529, que eu votei contra, e minha bancada inteirinha, mais setores de oposição, inclusive setores da direita, vamos combinar, tá? Votaram contra porque viram que é um ataque à ciência, à tecnologia, ao direito de ir e vir do cidadão, no que diz respeito ao Instituto Butantan, que ele tentou, sim, como é que eu diria, tentou tirar, né, extinguir, e não conseguiu por conta da mobilização. Tem uma deputada que fala que é por causa dela, coisa nenhuma, tá? Porque a oposição se organizou, simples assim. A oposição se organizou, e aí me incluo o PT, PSOL, enfim, outros pequenos partidos também que não concordavam, vamos combinar. O parlamento tem uma forma de organização diferente, né? É importante que quando você tem uma pauta ali que não interessa para aquele setor, então então vamos junto, lutar contra e vamos embora. Depois eu não tenho problema, eu sei que eu não vou ser contaminada, tá? Eu não vou ser contaminada. Né? Eu acho isso, eu tenho uma posição firme, não vou ser. Então, nessa questão do 529, a extinção, por exemplo, do Instituto Butantan, quem é que está dando a resposta? O senhor Dória fez isso. Tá? O senhor Dória. Né? Então, para terminar, porque vi que o Gianazzi está aí presente, eu concordo com você, né? Os alunos viraram estatísticas, eles também perceberam isso, né? E só para fechar, para quem acha, né, que ninguém está aprendendo nada com essa pandemia, é meio que ter o sentimento de conhecimento, de que o conhecimento é só aquilo que eu falei, é estático, ele não é. Dessa pandemia terão temas geradores que nós vamos ter que trabalhar, nós vamos poder trabalhar por muitos e muitos anos.
Nós vamos trabalhar história, geopolítica, aritmética, enfim, estatística, né? A questão das tecnologias, nós vamos poder trabalhar muito. Então, nós vamos ter temas geradores para as nossas aulas, né? E aí fazer a interdisciplinaridade que fala e a transdisciplinaridade que fala o Hanan. Diante eu agradeço, um bom dia para todos e todas, cumprimento aí o Carlos Gianazzi e peço licença para me retirar, porque a menina está me esperando ali na antessala e eu vou me retirar. Muito obrigada, peço desculpas, mas eu tenho posição também muito clara no que diz respeito à minha pessoa, né? E o relacionamento com outras pessoas. Obrigada e um bom dia. Nós aqui da Rádio Madalena agradecemos muito, né, a sua presença, a sua fala tão esclarecedora, e não vejo a hora disso tudo ir para o ar, porque a gente tem que divulgar mesmo, né? E essa luta nossa tem que intensificar, porque é uma questão de sobrevivência. Vida, né? Mas a educação é vida também. Então, eu acho muito obrigado e me sinto muito orgulhosa de tê-la aí como presidente, como deputada, né? Nossa deputada. Obrigada. Um abraço. Hanan, o Carlos Gianazzi, enfim, todos e todas aí, e todos que nos ouviram através da Rádio Madalena. Muito obrigada. Agora contamos com a presença também do deputado Carlos Gianazzi, nosso deputado pelo Partido do Socialismo e Liberdade, PSOL, né, que vem também arduamente, sempre defendeu a educação pública, gratuita, de qualidade, a valorização dos professores, não é? Ou seja, dos educadores. Eu acho que ampliar mesmo para educadores e da escola pública, e escola pública para todos. Deputado, eu acho que poderíamos ter a sua fala, principalmente o nosso tema, que é a valorização do professor. A discussão está entre o alijamento criado por um centro de mídia, né? Ou seja, a desvalorização do professor quando ele alija o professor da participação da construção do currículo. A questão fundamental também é a valorização da vida, né? Como a escola e como preservar a vida. Uma escola, ela com pandemia ou sem pandemia, ela tem que ter qualidade de mobiliário, ela tem que ter qualidade tecnológica, ela tem que ter espaço, ela tem que ter quadros completos de docente, equipe pedagógicas e dignamente remunerado. Dignamente remunerado. E o tempo do pensamento é fundamental. Então, gostaríamos que fizessem um comentário, discutisse essa luta que tem sido travada na Assembleia Legislativa, né? E depois falamos com Hanan e Gabriela, que poderiam comentar, e você faz depois a fala final. Tá? E agradecemos imensamente a Rádio Madalena e o programa Educação em Revista, agradece imensamente a presença. Bom dia, Conceição, vejo aqui a Gabriela, o Hanan, bom dia aos ouvintes da Rádio Madalena. Eu peço desculpas que eu tive um problema de trânsito, eu não consegui conectar de onde eu estava, mas agora eu aterrissei aqui, por isso que eu me atrasei, mas eu peguei o final da fala da professora e deputada estadual do PT, a professora Bebel, que assina embaixo em tudo que ela falou, no que eu ouvi, faço uma saudação a ela também. Olha, vocês estão levantando questões pertinentes relacionadas à educação. E, na verdade, a valorização dos profissionais da educação, a defesa da educação pública, são lutas históricas que nós temos no Brasil. E a pandemia, na verdade, ela só revelou todas as desigualdades, a precarização, a falta de investimento na educação. Então, o que nós estamos acompanhando agora durante o processo da pandemia, a falta de acesso à internet pelos nossos alunos,
a falta de computadores. Isso já vem de muito tempo, a falta de investimento em geral. O que nós temos, principalmente no estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, aliás, o estado mais rico da América Latina, é um verdadeiro sucateamento, uma degradação, uma precarização, tanto física da rede pública de ensino, como também das carreiras dos servidores da educação, do magistério, do quadro de apoio escolar e dos gestores. Né? Do ponto de vista físico, por exemplo, nós temos mais de 100 escolas ainda no estado de São Paulo de lata, aquelas escolas de latinha, de lata, elas existem. São mais de 100 em todo o estado, principalmente aqui na capital, na periferia de São Paulo, na região onde eu moro, Grajaú, Parelheiros, Capela do Socorro, na região do Campo Limpo. Em Guaianazes também tem escolas de lata, em Guarulhos, em várias regiões você vai encontrar essas escolas extremamente precarizadas, que no calor é muito quente, que no frio é muito frio, escolas sem isolamento térmico, sem isolamento acústico, sem quadras para as aulas de educação física, que são obrigatórias. Nós temos escolas, e aí são centenas delas que nem têm quadras para as aulas de educação física. Nós temos um drama enorme, que é a superlotação de salas na rede pública de ensino, né? Então, é uma rede totalmente precarizada. Eu ficaria aqui horas falando. Nós temos o mapa da precarização, e essa é uma luta histórica, né, onde a gente pressiona o governo a investir, a reformar as escolas, a construir novas escolas em regiões onde você tem superlotação, para você acomodar a demanda, né, com mais dignidade. E tem também o ataque às carreiras dos servidores da educação, sobretudo do magistério, do quadro de apoio escolar. A deputada Bebel fez um histórico desses ataques, principalmente os últimos feitos a partir das gestões do PSDB, pela ex-secretária Rose Neubauer. Essa foi a principal destruidora da carreira do magistério. De lá para cá, nós tivemos muitas perdas na carreira, né? Culminando, por exemplo, com uma precarização absoluta quando Serra foi governador em 2007. Aí ele criou a precarização dentro da precarização, já um prenúncio do que seria talvez até a reforma trabalhista, onde ele cria a contratação precarizada do professor categoria O, que vocês já ouviram falar, o professor que é contratado apenas por um ano, aí ele ficava um ano fora da rede. Então, houve uma grande precarização histórica da educação estadual no estado de São Paulo. E essa tem sido a nossa luta. Durante a pandemia, aqui no estado de São Paulo, isso aparece com mais força, porque isso é revelado, né, essa desigualdade, essa precarização. Primeiro, porque o governo estadual, através do Rocieli Soares, que é o secretário da Educação, que eu chamo de Rocieli Ventralbe, porque ele destrói mais ainda a educação. Eu sempre falo, Rocieli Ventralbe, ele não gosta, logicamente, mas eu chamo, né, que é uma crítica, porque ele vem, primeiro, que é importante que vocês saibam que ele era ministro, ele pegou o final do governo do Temer, daquele governo corrupto que vocês acompanharam. Ele era ministro e veio para São Paulo, Dória trouxe ele, porque ele tem uma visão totalmente privatista da educação, está a serviço desses grupos econômicos privados da educação, não tem nenhum compromisso, de fato, com a educação pública. Basta ver que agora, durante a pandemia, ele se articula muito bem, conversa o tempo todo com aquela associação das escolas particulares, ele cita isso nas entrevistas. Eu vejo agora ele se relacionando muito bem e se reunindo em vários momentos com esse grupo Escolas Abertas, que é um grupo representado por pessoas ligadas, inclusive, aos bancos das grandes escolas particulares, sem nenhum vínculo com a realidade das escolas públicas e nem compromisso, que agora estão defendendo
o direito à educação. Diz, agora, nunca se falou tanto no direito à educação presencial. Não sei se vocês perceberam isso, né? Porque eles estão pegando as nossas bandeiras históricas, né, e utilizando, né, essas bandeiras para pressionar a volta às aulas presenciais, num dos piores momentos da pandemia, utilizaram isso o tempo todo, a importância da educação presencial, do ensino na sala de aula. Nunca falaram, né, eu digo, esses setores, nunca se posicionaram em defesa da saúde mental dos nossos alunos. Agora eles estão falando, porque eles querem a todo custo reabrir as escolas, né? Mas eu vou entrar nesse tema daqui a pouco. Estou falando ainda da questão da precarização. O Centro de Mídias foi criado às pressas para tentar resolver uma situação, né? Mas desrespeitando as escolas, os profissionais da educação não foram chamados, não houve uma gestão democrática para a construção de uma proposta pedagógica para esse momento tão difícil. Já não houve no passado, imaginem vocês agora, não houve uma gestão democrática, uma construção coletiva de um programa, de um plano para atravessar a turbulência da pandemia. As entidades não foram chamadas, enfim, o governo veio com um pacote pronto, implantou e pronto. Não houve esse debate. Então, mais uma vez, não houve a construção coletiva de minimamente uma proposta, né? Os profissionais da educação, gestores, magistério e quadro de apoio escolar, esses setores não foram ouvidos na maior rede de ensino do Brasil. E aí a precarização ela só aumentou. Primeiro porque, com as escolas fechadas, logicamente, a primeira coisa que o governo teria que fazer, né, além de elaborar um projeto pedagógico para esse fim, para atravessar esse momento, porque não adianta ficar ensinando matemática para o aluno, que o nosso aluno ele está vendo os seus familiares passando fome, morrendo, sem acesso aos hospitais. É isso que está, inclusive, causando o abalo na saúde mental nos nossos alunos. Não é porque ele não está indo na escola, porque, né, está convivendo com a morte, com a crise, com o luto, com a doença, com a fome, com a miséria, com a falta de perspectiva. Isso abala a saúde mental de todos nós. Ninguém escapa impunemente a uma pandemia como essa. Todos estão sofrendo, alguns menos, outros mais, mas ninguém escapa de alguma forma. E as nossas crianças e os nossos adolescentes também, porque eles ficam sem perspectiva de futuro. Então, eu defendo o seguinte, que não é porque o aluno não está indo na escola que ele está com a sua saúde mental abalada. E o fato é que não foi construído um projeto pedagógico coletivo para enfrentar, para fazer a travessia da pandemia, né? O governo não chamou os professores. Primeiro. Segundo, a Secretaria da Educação não municiou os nossos alunos com internet, com computadores, com telefones inteligentes, para que eles pudessem minimamente que a gente defenda ensino remoto, né? Para esse momento, seria muito importante que os alunos pudessem ter contato remotamente com as escolas, né? Isso não aconteceu, não houve esse investimento, pessoal. Não houve. Uma boa parte, ou a maioria, eu diria que a maioria dos nossos alunos não conseguiu acessar o centro de mídias, não conseguiu acessar nada, não conseguiu ter contato com as escolas, porque os nossos alunos não têm computadores, não têm banda larga, né? O governo fala, mas todo aluno tem um celular, mas não é celular que é inteligente, não é celular capaz de se conectar à rede, porque ele não tem. Não tem esse pacote. O fato é que o governo não propiciou isso. E, pasmem vocês, até agora isso não aconteceu. Nós estamos há mais de um ano da pandemia, praticamente, e o governo não tomou as providências necessárias. Então, houve a exclusão dentro da exclusão. Se já havia uma grande exclusão na educação no estado de São Paulo, a exclusão aumentou de uma forma assustadora e tenebrosa durante a pandemia, e continua isso, né? O governo deveria ter aproveitado esse momento, e nós o tempo todo falando, olha, não vai abrir escola no ano de 2020,
o governo teria que, se fosse sério e ouvisse, né, as pessoas que estão no chão da escola, teria feito já um programa de reformas das escolas, adequando as escolas para, no momento adequado em que elas fossem reabertas, fazendo uma reforma arquitetônica da rede. E, para isso, nós temos a FDE, que é a Fundação para o Desenvolvimento do Ensino, que tem engenheiros, técnicos, arquitetos, tem muito dinheiro, são bilhões de reais, ela é uma autarquia da Secretaria da Educação, ela poderia montar um programa, uma frente de trabalho com os técnicos especialistas, chamando os gestores, as escolas, e fazendo uma reformulação arquitetônica e estrutural das nossas escolas, para garantir arejamento, ventilação, né, para, por fim, de uma vez por todas, a superlotação de salas, que não será mais possível, gente, na volta às aulas, em algum momento, você ter 40 alunos numa sala de aula, 45, 50, essa é a realidade da rede estadual, no máximo 25 alunos. E, para isso, você tem que ter um programa, construção de novas escolas, porque você não pode deixar nenhum aluno fora da escola. Você constrói, tem técnicos para fazer análise de demanda, de região, isso é fácil, não tem segredo, né? Você tem toda uma estrutura técnica para fazer esse mapeamento. Tem região que você tem, em algumas regiões, você tem excesso de alunos em escolas, então você faz o mapeamento e constrói novas escolas para acomodar e atender essa demanda com dignidade. Nada disso que eu falei foi feito. Nada. Não houve reformulação. O governo deu um dinheirinho ali para as escolas, para que elas fizessem reformas ali, mas não estruturais, não essas que eu disse, para garantir ventilação, arejamento para um novo momento. Então, o que eu quero sintetizar aqui para vocês é o seguinte: o processo de exclusão ele foi potencializar essas argumentações e essas bandeiras que o governo e os seus aliados estão utilizando, que são bandeiras nossas. Nós defendemos uma educação pública gratuita e de qualidade, educação presencial, nós sempre defendemos educação presencial, né? Nós sempre defendemos uma rede de proteção social para os nossos alunos, inclusive com proteção psicológica, com atendimento psicológico para os nossos alunos, que não precisa ser feito necessariamente na escola, mas através dessa rede de proteção. Eles estão utilizando isso agora para pressionar, vejam só, a reabertura das nossas escolas, num momento tão difícil como esse. Esse movimento começou durante o ano passado e se intensificou agora no início desse ano. E eu queria dizer o seguinte, que é impossível a volta às aulas, já era impossível mesmo no ano passado, porque a taxa de contágio ainda era muito alta, não tinha vacinação, né? Então, e agora pior ainda, e mesmo com a vacinação que foi anunciada, eu queria fazer um destaque aqui, que é importante que vocês saibam. Olha, a vacinação só vai atender uma parte da rede pública de ensino, da rede privada também, né? Só professores, acima, servidores da educação, porque não é só o professor que será vacinado. Agente de organização escolar, a diretora, a coordenadora pedagógica, professora, mas só as pessoas acima de 47 anos. Isso, a primeira dose. Depois você tem a segunda dose. E após a segunda dose, você tem que ter um tempo para que a vacina faça efeito. Isso pode demorar, né, para você ter garantia um mês, no mínimo, para que haja o efeito da vacina, porque tem controvérsia aí científica, uns falam 20 dias, 30, 40 dias, já ouvi, então eu prefiro achar que a gente tem que garantir pelo menos 30 dias, para você ter certeza que você está imunizada ou imunizado. Após esse período, daí você vai analisar as condições, né, da pandemia para ver se é possível a volta às aulas. Então, não será tão automático assim. E a outra parte tem que ser vacinada também. Você não pode vacinar uma parte da rede volta vacinada e a outra não. Isso não existe, é impossível. Então, a gente vai ter um longo caminho ainda pela frente até a reabertura das escolas. Mas o que eu sinto é que eles estão apressados. O secretário da Educação não vê a hora de reabrir as escolas, esses movimentos todos das escolas particulares, porque não tem compromisso com a vida, né? Vocês falaram muito disso. O compromisso, a escola sempre teve o compromisso com a vida, porque é na escola onde a vida acontece, ela
explode, né? Com todas as suas maravilhas e contradições. Acontece na escola, pátio da escola. Eu sou diretor de escola, né? O pátio da escola é um lugar onde está o tempo todo, e tem que ser de morte e de período de volta às aulas agora, essa volta parcial que eles obrigaram. Eu vi que tá todo mundo com medo, a escola virava assim, o professor estava com medo, o aluno tinha medo, o pai do aluno tinha medo, a direção estava com todo mundo com medo, era um medo, um terrorismo psicológico. Não é, a escola não foi feita para o medo, né? Mas para a alegria e para a vida. Então, nesse sentido, a gente tem que garantir que as condições sejam dadas, mas todas elas, não é só a vacinação, nós não podemos nos iludir com isso. A vacina é fundamental, sem vacina, aí que não abre mesmo a escola. Mas a vacina é fundamental, mas tem as outras questões que eu citei aqui também, porque o aluno, ele, na nova cepa, na B117, que é do Reino Unido, na de Manaus e na da África do Sul, o aluno morre também. Criança, nós temos já vários casos de crianças morrendo, adolescentes, ela afeta as pessoas mais jovens. Vocês estão acompanhando isso, então é muito perigoso, porque a criança também ela não vai estar vacinada, os pais dos alunos não estarão vacinados. Nós vamos proteger os profissionais da educação, mas não vamos proteger os alunos e os seus familiares. Então, aí, digo que tem uma longa jornada até a reabertura mesmo, de fato, das nossas escolas. E nós não vamos aceitar que o secretário da Educação empurre novamente, né, a comunidade escolar para a morte, como ele fez. Eu até ingressei com uma representação no Ministério Público contra ele, agora no início do ano, porque e disse o seguinte: esse Rocieli Ventralba está com as mãos manchadas de sangue, porque o que tem de professor morrendo, de profissional da educação, agente de organização escolar, a POSP tem os números, tem vários números, tem os paralelos, o que nós estamos pego da POSP, né, que é o mais confiável, né, são 2.300 servidores da educação contaminados, mais de 50 pessoas mortas, aí por baixo, em mais de 1.000 escolas, isso só na rede estadual, imaginem vocês nas outras redes. Então, não é possível que o valor do lucro das escolas particulares esteja acima do valor da vida. Esse é o grande valor. Então, acho que outro dia eu participei de um debate, só para concluir, de um debate sobre políticas públicas da educação durante a pandemia. Eu falei, olha, gente, a principal política pública nesse momento é defender a vida dos alunos e dos profissionais da educação. Essa é a grande política que a gente tem que defender agora. Não dá para defender nesse momento currículo, outra coisa. A manutenção da vida é primordial nesse momento, porque sem vida não há aprendizagem numa escola e não há nada. Logicamente que eu também acho que esse momento é um momento de aprendizagem para os nossos alunos. Eu acho que, na medida do possível que a gente consegue ter acesso a eles, é importante problematizar a situação, mostrar o que é a pandemia, por que ela é assim no Brasil, ela é diferente no Brasil e em outros países, né? Tem que explicar as verdadeiras causas da pandemia, as causas políticas, sociais, econômicas, fazer esse debate. Aí entra a questão curricular. Nós sempre defendemos, e vamos defender em qualquer momento, um currículo crítico, um currículo... Aí nós somos Paulo Freireanos, todos nós defendemos um currículo, uma educação libertadora, libertária, emancipadora. Nós defendemos uma escola que realmente desenvolva o senso crítico dos alunos, que prepare o aluno para o pleno exercício da cidadania, né? O aluno que faça intervenção na sociedade, que seja agente histórico de transformação, e não um agente passivo, que é um espectador da história. Então, todo o currículo que nós defendemos é esse currículo, né? Que prepara o aluno para entender as principais causas das desigualdades sociais, né? Do racismo, da exploração, do capitalismo, da homofobia, do machismo. Ele tem que entender as raízes, para ele não ser vítima depois
representantes da extrema-direita, do obscurantismo, do negacionismo, do terraplanismo. Um aluno crítico ele não cai nas amarras desses grupos. Então, e isso tem que acontecer antes, durante e após a pandemia. Isso é uma profissão de fé para nós, a construção desse currículo baseado no que nos ensinou e nos ensina Paulo Freire, que faria 100 anos agora em 2021, e que tem que ser sempre lido e homenageado. Então, sintetizando, seria isso para não repetir muito o que vocês já debateram. Acho que congelou. Vocês me ouvem? Muito obrigado, deputado Carlos Gianazzi, né? Está falhando um pouco, Conceição, a sua imagem? Tá... Não sei se para vocês, Renan, Gabriel, estão ouvindo? Eu estou ouvindo perfeitamente. Posso falar agora? Eu acho que chegou minha vez, então, né? Desculpe, eu caí, mas voltei. Tá. A gente cai, mas levanta, não é? Não deixa... Desculpa. Aí, eu caí, mas a gente levanta. Voltou. Sempre, né? Nós vencemos, nós venceremos. Bom, muito obrigada, deputado Carlos Gianazzi, suas palavras foram... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Sim. Eu gostaria agora de passar a palavra, tanto ou Gabriela ou Hanan, né? Gabriela ou Hanan, para fazer os comentários finais, e depois o deputado Carlos Gianazzi faz o comentário final, e a Meg, a nossa companheira do coletivo Paulo Freire, vai fazer também uma apresentação do coletivo Paulo Freire, do coletivo regional, que também está aqui conosco, participando e junto nesse trabalho. Tá? E aí nós encerramos o nosso programa. E o mais breve possível estará no ar. Bom, Hanan ou Gabriela? Quem começa? Qual dos dois? Fazer que nem professor, então agora eu falo, hein? Tem que chamar um só, né, Conceição? Bom, agora já foi o Hanan. Pronto, falou, tá. Bom, gostaria muito de agradecer a presença do Gianazzi, muito esclarecedora a exposição dele, muito completa. Não é à toa que eu sempre voto no Gianazzi, minha família vota nele, os meus amigos, porque a gente vê e acompanha a luta pela educação pública, que é muito contundente, e, enfim. Eu gostaria aqui de fazer um breve resumo, né, das minhas colocações. Em primeiro lugar, a questão da formação dos professores, que ela tem sido feita de forma massificada e superficial, né, e sob controle do governo. E isso não pode ser feito dessa forma. A educação, o pensamento, ele tem que ser livre, né? E, para isso, a gente tem que fazer uma formação dos professores através da universidade pública, né? Fornecendo bolsas de estudos para os professores poderem fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, porque esse é o conhecimento, essa é a maneira como a gente estuda seriamente, né? Na academia. Lá na academia a gente vai ter liberdade de pensamento, a gente vai poder exercer a nossa formação de maneira personalizada, né? Então a gente vai escolher o que a gente quer pesquisar, no que a gente quer se aprofundar, né? Então vamos exercer as nossas qualidades pessoais, né? E não
coisa massificada, igual para todo mundo, como vem sendo feito pelo governo. Um problema muito sério que vem observando na escola atual, né, é que o governo, aproveitando essa pandemia, esse momento, ele vem impondo mudanças que estão precarizando muito a educação, sobretudo inviabilizando a articulação dos professores no trabalho pedagógico da escola, que deve ser um ensino sensível às características da comunidade e de seus indivíduos, né? Os professores devem ensinar conforme seu próprio conhecimento, e não uma educação imposta, planificada, massificada, igual para todo mundo, né? Que não é atenta às características de cada comunidade, às necessidades de cada aluno, né? Então, eles têm ocupado o momento de planejamento da ação pedagógica do conjunto dos professores, que é a TPC, o Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo. Eles têm controlado a pauta e ocupado esse tempo que era para os professores programar a educação, conversar sobre o aprendizado dos alunos, qual a trajetória que cada um deles vem seguindo, né? Fazer planejamentos de ações conjuntas, enfim, articular todos os conhecimentos e práticas de cada um dos professores para atender aquela comunidade, aqueles alunos em específico, né? E não o que vem sendo feito, sobretudo através do aplicativo que eles desenvolveram, que funciona de uma maneira extremamente equivocada. Ao invés deles desenvolverem uma sala de aula virtual, que é como se dá aula hoje em dia, na pós-graduação, por exemplo, eu faço aula de pós-graduação e a gente tem aula num ambiente como esse, né? Por exemplo, o Zoom, onde você tem o contato direto com o professor. Os alunos têm um contato com o professor, podem fazer perguntas, o professor pode identificar se tem alguma falta de pré-requisito para o aluno compreender o que ele está expondo. Enfim, você tem uma aula de fato, né? E para isso, bastaria que se fornecesse equipamento, como tablets ou mesmo um celular, né? Poderia até ser um aplicativo, desde que criasse esse ambiente que bota em contato alunos e professores, né? E, além disso, também, é claro, teria que fornecer internet para os alunos, não apenas um chip com dados patrocinados para acessar só o CMSP. Os alunos fazem pesquisa, né? É fundamental usar a internet para fazer pesquisas também, né? Não apenas fazer a aula ali. Então, se fornecesse internet para os alunos e equipamento para eles, com um ambiente de sala de aula virtual, você conseguiria ter uma educação à distância que funcionasse, né? Mas parece que isso não é a intenção do governo e que a gente tem que lutar muito para conseguir estabelecer isso, porque o que eles vêm fazendo é transformar os professores em monitores, né? E tirando dúvidas de vídeos que são passados pelos centros de mídias, que jamais poderiam ser chamados de aula, porque numa aula o professor tira dúvidas, o professor está em contato direto com seus alunos, ele vê as necessidades de cada um dos alunos, né? Ele conhece a trajetória de seus alunos. Então, num vídeo, isso não é possível,
né? E eles acabam passando uma educação extremamente empobrecida, né? E sem o desenvolvimento do pensamento crítico, né? Que o Giannazzi muito bem expôs aí a necessidade de que as pessoas precisam desenvolver uma capacidade de ler o mundo, de compreender o mundo onde ele está vivendo, de compreender a organização da sociedade, né? E de ter uma crítica em relação a ela. E não simplesmente aceitar como é, como se fosse algo estabelecido, como se fosse algo que não pudesse ser diferente, né? Então, a educação que o governo está impondo para a gente é uma educação extremamente precária, que, na realidade, o que a gente vê é que ele parece estar querendo formar mão de obra barata, pura e simplesmente, né? Mão de obra barata e alienada, sem consciência política, sem consciência da sua colocação na sociedade, né? E de como pode fazer para melhorar essa sociedade. Enfim, acho que é isso que eu gostaria de falar. Agradeço muito a Conceição, que abriu esse espaço na Rádio Madalena. Agradeço a presença do Giannazzi, agradeço a Gabriela com suas colocações muito contundentes, muito verdadeiras, né? É isso. Um grande abraço a todos, aos ouvintes. Muito obrigado, Hanan. É fundamental esse chão de escola, ter o professor aí nativa, e aí essa luta aí ela é árdua, mas nós não ficamos cansados, não, né? Nem cansadas. Tá? Bom, Gabriela, traga um pouquinho da sua fala final, né? E aí eu passarei depois para o Carlos Giannazzi. Então, bom dia a todo mundo de novo aqui. Agradeço ao Carlos Giannazzi pela presença. E uma coisa que eu queria só ressaltar da fala do Carlos Giannazzi é sobre a questão do retorno, né? Que se fala que não é possível retorno, mas como você mesmo disse, a gente já retornou, né? A gente está, na verdade, há um mês na escola, né? Eu estou aqui em São Paulo e a gente está lá na escola com 35% da sala, uma escola desorganizada, preocupada com a contaminação, né? Nossas aulas são mais voltadas para falar sobre a questão do protocolo sanitário, para a questão da merenda, organização de merenda, do que o contato, na verdade, né? Então, minha preocupação agora é muito grande com esse final desse recesso que apareceu aí do nada, e como é que vai ser esse retorno, né? Que, na verdade, espero que não tenha, mas que sim, a gente está com os professores estão lá, né? São obrigados a ir à escola, né? E essa vacinação, que realmente não acho que ela vai abarcar todo mundo, né? Não adianta uma vacinação desse jeito, porque nem tem vacina para todo mundo, a gente precisa ser claro nesse sentido, realista nesse sentido, e que as pesquisas também indicam que talvez precise até de uma terceira dose, quer dizer, essa vacina não vai salvar o mundo, a gente vai continuar com esse vírus circulando e com a necessidade de um isolamento, necessidade de precaução à vida, né? Então, minha preocupação é agora, esse final desse recesso, se a gente vai ter que retornar de novo, mesmo com os 35% dos alunos que a gente estava, eles vão para a escola, né? E a gente atendendo aos pais e atendendo a comunidade, a gente estava na escola, né? Então, assim, minha preocupação é essa, né? Que não é momento para retornar, apesar de a gente já ter retornado, né? Na verdade, a gente já retornou, a gente está em recesso, né? Então, essa é a minha consideração final, como é que a gente vai
aí proteger, de fato, os professores e os alunos nesse contexto geral. Então, obrigada a todo mundo. É isso. Então, Gabriela, muito obrigada, né, por suas palavras claras. Mais uma vez digo, o chão da escola, trazer esse chão da escola, essa luta, né? E nós, educadores, somos, repetindo, somos incansáveis. Deputado, poderia, assim, fazer as considerações finais e agradeço né? Não canso de dizer que a Rádio Madalena agradece muito a presença dos professores Gabriela e Hanan, e depois eu vou passar para a Meg, que falará um pouquinho do nosso coletivo Paulo Freire também, que está nessa luta incansável. Somos uma parte deles, já somos professoras aposentadas, mas a gente, educação, artista, não é, Hanan? E educador não aposenta nunca, não existe isso. Primeiramente, eu quero agradecer o convite para estar aqui com vocês. Cheguei um pouco atrasado por algumas questões, mas foi muito salutar, importante essa conversa, né, que ela explica para a população, porque nós estamos numa rádio, né, e é muito importante, a Rádio Madalena, é muito importante que a população entenda também, porque a luta em defesa da educação não é uma luta só dos professores, dos profissionais da educação, ela tem que ser sempre uma luta de toda a sociedade. A sociedade tem que entender, de fato, a importância da educação, e não é de qualquer educação. Nós defendemos a educação pública, gratuita, estatal e de qualidade, laica, essa aí, e crítica, e emancipadora, não é? Então, não é qualquer educação que nós defendemos, a população tem que entender. Eu tenho certeza que essa conversa de hoje ajuda, né, no entendimento da população, as pessoas que estão acompanhando essa audição de hoje. E parabenizar as intervenções do Hanan, da Gabriela, a sua condução, Conceição, agradecer o convite feito pela Olga, né, do coletivo Paulo Freire. É muito importante. Nunca Paulo Freire foi tão importante como agora, gente. Nunca. Paulo Freire é fundamental nesse momento em que nós estamos atravessando a pandemia, mas também o pandemônio político, né? Bolsonaro, esse genocida, assassino, a extrema-direita, o terraplanismo, o obscurantismo, ataques à educação, à cultura, à ciência, à democracia, à soberania nacional, então, e ataques ideológicos à educação, porque esse grupo de extrema-direita ele tenta o tempo todo não só acabar com a educação pública, reduzir o financiamento dela todo momento, mas ele também tem a pauta ideológica, esse grupo, que é o Escola Sem Partido, que ele tenta implantar, introduzindo a censura e a mordaça nas escolas, né? Impedindo que os professores possam trabalhar essa educação crítica, o ensino domiciliar, que eles tentam aprovar a todo o momento, vouchers, são várias pautas obscurantistas e que atentam contra toda a nossa trajetória em defesa da educação, sobretudo a educação pública e emancipadora. Então, Paulo Freire é fundamental nesse momento. Então, nós temos que comemorar o tempo todo esse ano, gente. São 100 anos de Paulo Freire, é um dos maiores, para mim, é o maior educador do mundo. Eu estou na educação por ele. Quando eu li Pedagogia do Oprimido, eu tinha 18 anos, aquilo, para mim, foi fundamental para que eu entrasse na educação. Enfim, e dizer que nós vamos continuar atravessando grandes turbulências, mas, gente, eu quero terminar aqui a minha participação com vocês citando uma frase que é muito forte do Paulo Freire para mim, que diz o seguinte: o mundo não é, o mundo está sendo assim. Isso não significa que será sempre assim, significa que nós podemos alterar o curso da história, nós somos agentes, nós influenciamos essa história, não se faz por ela, né? Nós construímos a história, nós temos que disputar a história, a narrativa. Então, o mundo não é, o mundo está sendo, e nós vamos mudar esse mundo, nós vamos fazer intervenções como fizemos,
como estamos fazendo agora mesmo nesse momento de pandemia. Então, nós precisamos de muito Paulo Freire nesse momento. Tá? Muito obrigado e parabéns pela organização desse encontro. Um abraço para vocês. Obrigado, Olga. Obrigado. Muito obrigada, deputado Carlos Gianazzi. Agora, Meg, fale um pouquinho do coletivo Paulo Freire, e aí nós finalizamos essa entrevista. Eu acho que ficaríamos aqui conversando sobre educação por muito tempo, né? É a nossa paixão. Falei, fala do coletivo Paulo Freire, do coletivo Oeste, que acho que é importante essa organização, e dizer que isso é uma luta constante. Muito prazer. É sempre bom estar aqui junto com os colegas professores da Ativa, com a companheirada que está lá fazendo a educação acontecer em São Paulo. É muito bom estar com uma líder sindical importante, uma deputada do PT muito significativa, e o deputado Gianazzi, PSOL, extremamente importante nesse momento. É a nossa grandíssima parceira Rádio Madalena. Nós somos o coletivo Paulo Freire, que iniciou quando nós resolvemos comemorar a administração da nossa prefeita Luísa Erundina e o nosso queridíssimo professor Paulo Freire. Naquele momento, nós organizamos um evento grande e bonito, que está registrado no nosso site, e de lá para cá continuamos um trabalho de mobilização, de organização. Atualmente, um ano depois, nós estamos regionalizando, nós estamos construindo o nosso observatório, monitoramento do Legislativo, Municipal, Estadual, Federal. E nós continuamos a nossa ação primordial, que é a ação de formação. Né? Entendemos que fazemos formação político-pedagógica, não da sala de aula, né? Não entramos nas questões didáticas, e sim nas questões político-pedagógicas, nas questões que envolvem a leitura do mundo, que envolve a decodificação das realidades onde estamos imersos. Esse é o nosso objetivo fundante. E dali para cá nós crescemos, fomos nos diversificando. Esse momento, estamos com a Rádio Madalena, pedindo para que ela, mais uma vez, fosse nossa parceira na divulgação dessa questão séria, complicada, aonde está sendo negado aos professores da rede estadual o direito de ser professor, um direito mínimo, ser professor. É como se a gente pegasse o cirurgião que vai fazer a cirurgia no seu coração e colocasse um filme do Christian Barnard fazendo o primeiro transplante do coração. Não resolve. A gente precisa ser professor. A gente precisa interagir, a gente precisa construir coletivamente uma escola, uma proposta. E nós encontramos, como sempre, um retorno excelente, que nós queremos sempre agradecer a essa grande parceira, que fez toda a documentação do nosso encontro, que fez todas as rodas de conversa de todos os eventos que aconteceram na administração da prefeita Luísa Erundina, sob a gestão do Paulo Freire, seguida do Mário Sérgio Cortella, e que está disponível no nosso site. O nosso site é coletivopaulofreire.org. Fácil de lembrar, mas inesquecível. Se vocês acessarem, vão encontrar lá toda a obra do Paulo Freire, ou grande parte dela, vão encontrar as lives que nós fizemos, os programas de rádio que nós já fizemos e todo o trabalho da nossa parceira Rádio Madalena. Quero aproveitar para convidar todos e todas e todes a participarem do nosso coletivo
a participarem da nossa regionalização. Nós somos Regional Oeste. Estamos conversando com professores aqui, nesse momento, do litoral e daqui da capital. Venham fazer parceria, venham fazer parte do nosso coletivo. Vamos, cada dia, cada minuto, defender a educação pública de qualidade social, não aquela que permite que as pessoas continuem imersas e inconscientes da realidade que as imergiu. Vamos fazer o que o Paulo Freire nos ensinou a fazer tão bem. Vamos fazer a educação crítica, a educação popular, onde meninos e meninas se tornem críticos da situação, do seu status quo. Muito obrigada a todos vocês. Prazer enorme estar aqui. Abraço, gratidão. A Rádio Madalena agradece, tá, a fala da Meg pelo Coletivo Paulo Freire, agradece também a presença da Olga, que fez parte de toda essa logística aqui, tá? A Gabriela e o Hanan trazendo aqui a questão da escola, e a Bebel, a nossa incansável lutadora, presidente da PESP, deputada pelo PT, e o deputado Carlos Gianazzi, também incansável, professor, sempre que faço questão de colocar, né, como professor e deputado, nosso representante aí, e incansável lutador, com suas palavras bem esclarecedoras. A Olga pede a palavra, pode falar, Olga. Olga? 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 Pode falar. Eu quero só agradecer a presença e o pronto chamado, tanto da Bebel quanto do professor Carlos Gianazzi, para abrilhantar aqui o nosso programa, tá? Agradeço muito a participação de vocês, da Gabriela e do Hanan também, que trouxeram o chão da escola para que a gente pudesse saber a realidade do que está acontecendo nas escolas, tá? Muito obrigada a todos vocês. Um beijo a todos. Aqui, momento. Ixi. Ixi. Eu queria, assim, pedir a todos aparecerem no vídeo, que eu dei aparecerem no vídeo. Gabriela, você pode fazer um print? Você consegue? Tá bom. Deputado Carlos Gianazzi. Está faltando. Aparece aí. Hanan. Cadê Hanan? Vamos fazer uma foto geral aqui, gente? Todo mundo? Isso, deputado Carlos Gianazzi, se puder, então, vamos aí. Vamos aguardar o Carlos Gianazzi para fazer uma foto aí. Olga, está no escuro demais, Olga. Vai perto da janela, vai. Oi? Não dá para ver seu rosto. Ah, meu Deus. Melhorou? Melhorou. Isso. Olha lá. Gianazzi. Aparece aí, Gianazzi. Nós queremos uma foto sua. Ao vivo e a cores. Não a foto. Ao vivo e a cores. Acho que... Em último caso, é que eles estão com vários problemas hoje. Eu acho que ele não vai então aparecer. vamos. Ele aí mesmo, da forma que está. Isso. Gabriela, faz o print aí para a gente. Pronto. Lá, todo mundo sorrindo. Vitória. Feito. Vitória, gente. Vitória. Pronto. Feito. Obrigadão, queridas e queridos. Então, obrigada a todo mundo, gente. Tchau, tchau. Vamos lá. Sexta-feira continua, a luta continua. Com certeza. Tá bom? Tchau. Tchau. Obrigada, gente.